Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e vou começar agora uma resolução de uma atividade de fixação que eu elaborei para a gente trabalhar bem os métodos. Eu vou fazer vários vídeos em relação a essa atividade, cada um vídeo vai ser um pedaço, uma etapa da atividade, tá bom? Mas a proposta é a seguinte, ó, a gente vai ter um projeto que a gente vai chamar de exercício de fixação carro, onde eu tenho essa estrutura dessa classe aqui, que é a nossa classe do pacote Model, que vai ser a classe carro. Essa classe tem alguns atributos, conforme estão aparecendo aqui, alguns métodos e tem a parte inicial do projeto. Ele pede para a gente criar o projeto com o referido nome e depois criar a classe carro lá no pacote Model, inicialmente colocando os atributos, ou seja, essa parte aqui do meio para cima do diagrama de classe, o construtor simples, o construtor completo e os métodos get e set. Vou falar um pouco a respeito desses itens que ele está pedindo e vou dizer também que os métodos que aparecem aqui na parte inferior desse diagrama, eles serão criados em outras etapas dessa atividade e a gente vai ter praticamente um slide desse para explicar cada um desses métodos. Já os métodos construtores e os métodos get e set, eles não costumam aparecer nos diagramas de classe, porque eles são sempre feitos do mesmo jeito, sempre seguindo um padrão. Então não é normal isso ser exibido em diagrama de classe, mas também você pode acabar encontrando algum que tenha, tá bom? Bom, para adiantar um pouco aqui a nossa atividade, eu já criei o seguinte. Eu criei aqui o projeto que eu chamei de POO, de Programação Orientada a Objetos, Exercício de Fixação Carro. Coloquei dentro dele o pacote Model com a classe carro, que já está com os atributos conforme o diagrama. E também criei uma classe no pacote controle que eu chamei aqui de gerenciamento carros. Essa classe o exercício não vai pedir, mas eu acho interessante a gente ter essa classe para a gente poder realizar alguns testes, alguns procedimentos em relação aos métodos que vão aparecendo conforme as atividades forem sendo elaboradas, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero destacar é que os atributos sempre serão em privado, sempre private. E isso, inclusive, o próprio diagrama já traz para a gente. Então, olhando aqui de novo o diagrama, observa que todos os sinais de menos que aparecem aqui na frente dos atributos significam que eles são privados. Isso não é tracinho para dizer que é mais um item que está sendo exibido, não. Isso tem um significado de privado. Da mesma forma que aqui embaixo, eles estão com um sinal de mais, significando que são públicos. Então, nesse exemplo, os atributos são privados e os métodos são públicos. Quase sempre essa é a regra. Algumas poucas exceções você vai encontrar aí na vida de programador, de desenvolvedor, mas quando você encontrar, você já vai estar um pouco mais adiantado no raciocínio lógico e vai entender por que de repente algum método surgiu como privado ou algum atributo surgiu como público. Enfim, voltando então aqui para o nosso código, esses atributos estão privados, né? Criando já de forma automática, porque a ferramenta nos permite isso, os métodos construtores e os gets e set. Vamos pelos construtores. Eu coloco o cursor aqui, logo abaixo do último atributo e antes de fechar a classe, e vou lá no menu Source, Generate Constructor Using Fields. Para fazer o construtor simples, eu desmarco todo mundo, tem a opção aqui de desmarcar, e clico em Gerar. Ele vai vir coladinho aqui, eu vou dar só um Enter para ficar separado, a gente entender bem. Esse cara aqui é o método construtor simples. Tudo bem? Colocando o cursor mais aqui embaixo, ainda antes de encerrar a classe, eu vou de novo no mesmo lugar. Source, Generate Constructor Using Fields. Só que dessa vez eu vou deixar todo mundo marcado e com isso eu estou gerando o método construtor completo. Então, colocando aqui um comentáriozinho também, eu tenho aqui o método construtor completo. Bom, ainda aqui abaixo, conforme o exercício pediu, eu vou também gerar os gets e sets. Então temos aqui no menu Source a opção Generate Getters and Setters. E ele já vai, com isso, encontrar os atributos que a classe tem. Então observa aqui que eu criei fabricante, modelo, ano, motor ligado e velocidade. E já está todo mundo aqui aparecendo. Eles têm que estar selecionados, tá bom? Se você, só por curiosidade, quiser ver, cada um desses tem o seu get e o seu set aqui. Eu poderia exibir um por um e até mesmo marcar ou desmarcar um por um, ou poderia só selecionar os gets ou só os sets, enfim.
Eu vou deixar tudo marcadinho, selecionei tudo e gerei. Então ele agora criou aqui uma pancada de métodos que são os gets e sets de todos os atributos que eu havia criado antes. Então, como padrão, é interessante que você crie os atributos, definiu exatamente como a classe vai ser, depois você vai criar os construtores e os métodos get e set. Bom, também a título de curiosidade, observe que nós temos um atributo que é boolean. Você sabe que boolean significa verdadeiro ou falso, são os valores que podem ser colocados nesse atributo, né? Os métodos referentes a esse atributo, que no caso é o atributo motor ligado, são gerados como set motor ligado. O set fica exatamente igual a todos os outros sets que foram criados, mas o get dele é chamado de is. Então ele fica is motor ligado e não get motor ligado. Isso é um padrão também que acontece sempre quando um atributo é do tipo boolean. Ele não gera com o nome de get, ele gera como is. Isso é só nomenclatura, você poderia usar get motor ligado, enfim. Mas como padrão de mercado, os atributos do tipo boolean recebem esse is aqui. Vou salvar tudo e com isso, essa primeira etapa do enunciado já está pronta. Só para você entender o que isso causa, né? O que eu posso ganhar com isso. Eu vou ganhar isso na hora de criar objetos que venham da classe carro. Se eu quiser criar um objeto, vou fazer isso aqui dentro do método main da minha classe gerenciamento carros. Se eu quiser criar um objeto que venha da classe carro, a classe de origem é carro, vou chamar o objeto aqui de C1, que é o meu primeiro carro, só por isso, o nome pode ser qualquer coisa, mas é interessante que objetos sempre comecem com letra minúscula, e vou dar aqui um new carro. Quando eu faço esse new carro e coloco a chave vazia, eu estou acionando o método construtor simples. Eu estou acionando esse cara aqui que tem a chave vazia lá na minha classe carro. Tá faltando dar um import aqui, né? A classe carro precisa ser visível aqui dentro da classe gerenciamento carros. Então eu vou dar um Ctrl espaço aqui, quando eu coloco o cursor coladinho com o O da classe carro e dou um Ctrl espaço, o Eclipse consegue enxergar a minha classe carro aqui como um dos itens e dou um clique nisso e aparece o import aqui para mim. Pronto, parou de dar erro, né? Criei um objeto chamado carro, chamado C1, que vem da classe carro. Esse objeto está vazio, mas ele tem todos os atributos e métodos que existem aqui na classe carro. Só que os atributos, no caso, estão privados. E uma característica do atributo privado é que ele não tem visibilidade fora dessa classe que eu estou, que é a classe carro. Então, eu não vou conseguir aqui na minha classe gerenciamento fazer C1.modelo e querer passar aqui um modelo de carro, como por exemplo Fusca. Isso não vai ficar possível porque o modelo é um atributo privado. Então, eu não vou poder usar dessa forma. Eu vou ter que usar um método que consiga fazer esse recurso, que nesse caso é o método set. Então, se eu fizer set modelo, e ali dentro onde está a palavrinha modelo, eu passo esse modelo, que no caso é uma string, eu vou passar entre aspas, como Fusca. Agora sim eu consigo colocar o atributo modelo com o valor cadastrado, que nesse caso é Fusca. Eu vou ter que fazer isso para todos os atributos que existem do C1, né, do meu carro. Então vou seguindo aqui a ordem que está lá na classe. Primeiro viria o fabricante. Então o fabricante do Fusca eu vou ter que usar o set fabricante para dizer que é a Volkswagen. Eu vou usar simplesmente VW. Depois vem o modelo, que é Fusca. Depois vem o ano. Então set ano. Vamos pegar um Fusca aqui, 1977. Ano é inteiro, então a gente não coloca aspas porque ele é inteiro, tá bom? Opa, saiu errado aqui, vamos endireitar. Maravilha. Depois do ano eu tenho o motor ligado. Então, set motor ligado. Lembrando que o que ficou com um nomezinho diferente foi o get, né, que virou is. Então, o motor do carro vai ser criado desligado, vamos dizer assim. Então, ele vai entrar como false. Vamos entender que false é um motor desligado. Eu escrevi aqui set modelo, é motor ligado. Vamos lá, vamos endireitar. Motor ligado, Fabrício. Isso. Deixa eu tirar essa sujeira que ficou aqui. Bom, agora sim. Então a gente tem que entender que o motor do carro vai estar ligado quando a gente disser que é verdadeiro, que é true. E vai estar desligado quando a gente disser que é false. Então estou criando o carro com o motor desligado.
Então, obviamente, que a velocidade desse carro, vamos criar aqui o set velocidade, ela será 0. Né? Então, com isso, eu criei um carro com as características dele. Só que eu usei o construtor simples. Isso me fez ter um trabalho grande, vamos dizer assim, porque eu criei um carro sem nenhum atributo preenchido e depois tive que vir preenchendo um por um. Agora eu vou criar um outro carro, que eu vou chamar aqui de C2, mas agora vou usar o construtor completo. Como assim vou usar o construtor completo? Lá na classe carro, deixa eu botar ela aqui em tela cheia, eu tenho esse construtor aqui completo, onde eu já posso chamar o método construtor passando esses valores. Atenção aqui no caso que eu tenho que passar na ordem que eles foram criados. Então tem que ser primeiro o fabricante, depois o modelo, seguido do ano, motor ligado e velocidade. Isso tudo de uma vez só. Então vamos fazer aqui, ó, fabricante, vou botar outro carro da Volkswagen, o modelo que eu vou usar agora que vai ser a Kombi, seguido do ano, que é um valor inteiro, vamos botar uma Kombi 1980. O motor do carro vai ser criado desligado e a velocidade dele 0. Observa que já não tem erro, então ele já encontrou uma forma de criar esse carro, de criar esse objeto do carro, de uma vez só, numa linha só, porque eu tenho o construtor lá que me permite isso. Só para você entender de vez, se eu fosse lá na classe carro agora e apagasse o método construtor, e desse o construtor completo e desse salvar, na hora ele não consegue mais criar esse carro porque ele não tem mais a referência de como cria, porque eu apaguei o construtor lá. Isso aqui está literalmente olhando lá e seguindo a regra. Quando eu volto lá, dou um Ctrl Z e coloco o construtor lá no lugar de volta e salvo, na hora para de dar erro aqui. Então agora está funcionando, tá bom? E com isso, a primeira etapa desse meu exercício já está resolvida. Então eu já criei a classe carro no pacote model, que já está com os atributos, já está com o construtor simples, o completo e também os métodos get, set. No próximo vídeo eu continuo fazendo os próximos itens que são pedidos nesse exercício. Vamos lá, até já!